Agora, eu vou mostrar para você o passo número 2 para você personalizar seus estudos com base nos estímulos. E aqui eu quero contar a história da Natasha. Lembra que eu falei da Natasha, que é minha esposa? Ela foi demitida grávida, ela estudava com um filho pequeno, então era muito complicado, ela sempre trabalhou, estudou, ela trabalhava com vendas, então era demitida, sabe? Sempre tinha mudança assim. E o que aconteceu com ela, cara? Ela estudou um ano com um cursinho, naquele formato, nunca teve resultado, ela seguia na prática a manada, porque era o mais confortável, naquele momento eu estava no tribunal, conseguia pagar um cursinho bom para ela, né? Um cursinho bom, que na verdade era famoso aqui, e ela estava no precipício da reprovação praticamente. Ela seguiu a manada, ela era a melhor aluna da sala, gente, todo mundo achava, nossa, ela vai passar, ela vai passar. Ela fazia 50%, a galera não ia nem fazer a prova porque estava com vergonha, na verdade. E aí ela teve uma mudança drástica de comportamento. Ela mudou da água para o vinho, em 6 meses ela parou de ver videoaula, para depois estudar um conteúdinho lá de legislação que estava no meio de um material gigantesco, para só fazer 10 questõezinhas ali de validação do conhecimento, que é aquilo que a gente fez na escolinha que nunca deu certo. Ela parou de fazer isso e ela passou em 2 TRTs em 6 meses. E o que ela fez? Ela fez o que está aqui na imagem. Ela se transformou em uma concurseira competitiva. E sabe o que o concurseiro competitivo faz? Ele foge do professor legalzão como se fosse o diabo fugindo da cruz. Ele foge das videoaulas, ele foge do professor legalzão. Você tem que entender isso, gente. Por quê? Lembra que eu falei? Isso daqui eu vou repetir até porque é muito importante. Vou colocar até um pouquinho maior. Presta atenção. Passar em concurso é sobre comportamento. A sua prova vai ser escrita. E eu sei que isso daqui às vezes dói o que eu vou falar para você. Você às vezes tem dificuldade em provas de concurso, provas escritas em geral, porque você não pratica a leitura. Você não está acostumado a ler. A gente vive em uma cultura que não está acostumada a ler. A gente vive uma cultura, claro, que não está acostumada a ler e fazer questões. E para passar no concurso você tem que fazer isso. Eu, por exemplo, confesso para vocês que quando eu comecei a estudar de formativa, eu era praticamente um analfabeto funcional e acredito que muitos vão concordar comigo aqui, vão se ver nessa mesma situação. Eu li e não entendi às vezes. E eu evoluí muito quando eu identifiquei essa dificuldade e falei, pô, o cara escreveu. Ele teve um trabalho para criar isso daqui. Eu não consigo entender que tipo de pessoa que eu sou. E aí eu comecei a assumir essa responsabilidade com um dicionário na mão. Hoje em dia é fácil, né, gente? Google, tudo mais. Você vê o significado das palavras, reescreve. Você pode usar até a técnica que eu ensino para vocês lá no desafio de 0 a 80% de acertos em 7 dias, para você virar um mestre da interpretação de texto. E com certeza você vai evoluir muito. E você tem que entender que essa habilidade de interpretação de texto com qualidade e com velocidade, você só pega com a prática. Deus não olhou para mim e falou, ó, você vai ser um cara bom em interpretação de texto. Ah, o Neymar vai ser bom em futebol. Não, gente. Eu pratiquei e qualquer pessoa que praticar vai conseguir isso. Isso daqui é sobre comportamento. O professor legalzão, que fala para você que é obrigatório ver a aula dele, ele é competitivo em concurso, ele passou em um monte de concurso, o comportamento dele não condiz com o que ele indica para você. Porque se ele for fazer um concurso agora, se ele for criar uma aula para você aqui ó, do MPU, uma aula nova de um tópico novo, o que ele vai fazer? Ele vai procurar uma videoaula de outro professor? Não. Ele sabe o que está fazendo, né? Então ele vai olhar para as questões anteriores de concursos parecidos desse tema, ele vai procurar às vezes uma doutrina, se for num conteúdo doutrinário, ele vai ver a legislação, vai pegar esse conteúdo e vai criar aula para você. Ele vai passar no concurso e você não. Porque ele está vendendo o peixe dele. Então entenda essa lógica. Você tem que mudar o seu comportamento. Isso que vai definir o seu resultado e hoje, no Aprovação Ágil, a gente te obriga a mudar o seu comportamento. Lembra daquele método copia e cola? Você vai fugir do estudo passivo e vai estudar só com estudo ativo. Por isso que os nossos estudantes aqui do Aprovação Ágil têm resultados muito acima da média em pouquíssimo tempo. Deu para entender essa lógica? Isso daqui aconteceu comigo, aconteceu com a Natasha e vai acontecer com você. E eu vejo isso daqui diariamente, principalmente nas mentorias VIPs, né, que eu tenho um contato maior com a galera, eu vejo isso daqui acontecendo o tempo inteiro. Então, ó, concurseiros competitivos fogem de videoaulas e videoaulas devem ser ferramentas de exceção. Vou falar para vocês, ó, eu usei videoaula no meu estudo, só que era ferramenta de exceção. Lá no fim, quando eu tentava fazer mais questões sobre aquele tema, depois via todo o conteúdo que eu conseguia lá, que eu entendia que era um conteúdo relevante para aquele tipo de prova, para eu entender aquele conteúdo. E ainda ficava com dúvidas, por exemplo, sei lá, competência do STF e STJ. O que eu poderia fazer? Um resumo e também, às vezes, ver videoaula. Só que deu para você entender qual que é a lógica? Eu fui procurar um estímulo diferente naquilo que eu tinha dificuldade e aquilo que eu percebia que era cobrado realmente em concurso. E esse daqui é o ponto. Quando você mergulha nas questões, você entende aquilo que é historicamente mais cobrado. E isso daqui é a técnica do concurseiro profissional. E às vezes eu sei que você pensa, ai Gustavo, meu Deus do céu, mas eu não tenho base. Então você tem que criar a sua base.
Inclusive, pô, hoje a gente tem até cursos em videoaula, assim, uma aprovação ágil, de português, de matemática, de informática, tem as mentorias, você tem que começar a criar a sua base. Não tem problema, todo concurseiro que virou concursado começou do zero um dia, e você vai começar agora. E todo concurseiro que eu conheço começou com edital aberto ou com edital próximo, então é um momento perfeito aqui, pensando nesse concurso do MPU. E agora, para você construir essa base também, eu quero mostrar para você como estudar na prática cada matéria pensando em resultados. Presta atenção no que eu estou falando. Tudo que eu estou falando aqui é pensando em resultados, em aprovação e nomeação nesse concurso, não é em conforto. Quer conforto, vai para o cursinho. Que aí você vai ter um aplicativo com vídeo aula, formato Netflix, não sei o que, vai ser divertido, mas você não vai passar no concurso. Você vai perder esse concurso, você vai ter outra oportunidade em 2029, se vier. Eu recomendo que você, nesse momento, como a gente tem um tempo legal para estudar, nem saiu o edital ainda, está perto, mas não saiu, que você tenha um planejamento mais equilibrado, que é esse planejamento aqui, ó. Em todas as matérias, menos português. Português você vai estudar só com questões de engenharia reversa, tá? Mas em todas as outras matérias aqui, ó, de direito, de administração, você vai seguir com esse planejamento yin yang aqui, que é mais equilibrado. Metade do tempo com material adequado, com aquilo que realmente vai cair no seu concurso, e metade do tempo com questões. Com isso daqui você consegue estudar todas as matérias, fazendo alguns ajustes pequenos que eu vou explicar para vocês aqui em detalhes. E entenda uma coisa, ó, na verdade é a mesma coisa estudar com questões e estudar com material enxuto, na minha cabeça e pela metodologia. Por quê? Olha a lógica, cara. Quando eu falo para você estudar com material enxuto, eu pressuponho que você vai pegar lá da página 1, vai até a página 20 nessa semana, até a página que você conseguir, na outra semana você vai continuar na página 20 e vai para frente, né? Beleza. Só que eu não quero que esse estudo seja hipnótico. Ele não pode ser hipnótico, ele tem que ter profundidade, você tem que entender o conteúdo. Então você está estudando dessa forma, teve dificuldade em determinado ponto? Pô, eu preciso de um estímulo diferente aqui. Lembra que eu falei sobre estímulo? Faça questões, procure questões desse tema. Você vai entender muito melhor o conteúdo. Ah, Gustavo, mas eu gosto de aula do professor porque ele dá exemplo. Os melhores exemplos estão nas questões. Você pratica a sua interpretação de texto o tempo inteiro. Você vai ter um resultado muito acima da média. Quando você está estudando por questões, não é joguinho, gente. Não é tigrinho. Você não vai fazer a questão, errei, acertei. Errei, dane-se. Não, você errou, você vai parar e vai olhar no material enxuto, que tem todas as respostas ali do conteúdo que você precisa estudar. Deu para você entender essa lógica? Questões e material enxuto, na verdade, eles andam juntos. É que aqui o que muda mais é a ordem. Você vai estudar metade do tempo aqui com material enxuto, estudando ele de cabo a rabo, metade do tempo com as questões, e as questões vão jogar sempre você naquele conteúdo que é mais cobrado. E como isso daqui você se alinha àquilo que é mais cobrado. E como que você cria sua base? Olha o que a gente tem hoje no aplicativo da aprovação ágil. Tem os materiais enxutos, tem até as questões com engenharia reversa já aplicada, que são as novas questões mastigadas que nós temos. Já temos quase 2.000 questões liberadas no aplicativo e até o final do ano nós temos um projeto aqui para liberar todas as questões anteriores reais de concursos de tribunais e ministérios públicos para vocês. E também temos até os cursos em videoaulas, principalmente aqui das matérias básicas e também as mentorias das específicas. E eu quero explicar para vocês uma coisa. Cara, isso daqui ó, é muito importante, eu quero que você olhe para isso, tá? Porque tem muito a ver aqui ó, com a lei de Pareto. Presta atenção, vou até colocar em tela cheia aqui, ó, porque isso daqui que eu vou mostrar para você, ó, quem sabe faz ao vivo, vai. Opa, travou aqui. Eu vou mostrar para você com esse caderninho como você vai estudar como um profissional em concurso. Ó, vamos imaginar que isso daqui é o material enxuto. E no material enxuto de direito constitucional aqui do concurso do MPU, por um acaso eles pediram aqui, ó, do artigo 1 até o artigo 100. Para a gente arredondar, do artigo 1 até o artigo 100, aqui está o material enxuto com todo o conteúdo que você precisa estudar, com as súmulas, tudo que importa. E também, nesse universo aqui, eu levantei lá os filtros perfeitos, as questões perfeitas, e nós temos 10.000 questões aqui de direito constitucional, que é mais ou menos o número real que nós temos, que são perfeitos para você estudar. Como que eu recomendo que você estude aqui nessa lógica? Metade do tempo você vai estudar com material enxuto, estudando de forma linear, para você ter amplitude nos seus estudos, para você esgotar o edital, para você não correr risco. E depois eu vou explicar. Alguém falou que não conhece a lei de Pareto. Ah, não, falou que conhece. Beleza, mas depois eu vou explicar o que é. Nesse primeiro momento aqui, no estudo do material, você vai estudar de forma linear para ter amplitude para estudar tudo que pode cair no concurso. Então, mesmo que eles cobrem algo que historicamente não é tão cobrado, você vai saber. Isso aqui é ótimo para você ter uma nota mais competitiva, lindo. Só que é um estudo meio burro. Sabia que estudar só assim é um estudo meio burro? Por quê? Olha o que você está fazendo. Você está estudando todos os artigos do 1 ao 100 com a mesma relevância. Você está dando a mesma energia no artigo 1 e no artigo 100, e o artigo 100, se ele for lá da parte do Poder Judiciário, pensando aqui na área de judiciário do Ministério Público, é a parte que mais cai. Então aqui você tinha que estudar muito mais. Você está estudando de forma segura todo o conteúdo, mas você está repetindo um pouco aquilo que é mais importante. No outro bloco, que eu quero que você estude por questões, olha o que vai acontecer. Você faz a primeira questão e você vê, pô, é do artigo 37. O artigo 37, que é um artigo muito cobrado. Beleza.
errei, não sabia o conteúdo, fui lá e estudei no meu material enxuto o artigo 37. A segunda questão me jogou lá para o artigo 100. Artigo 100, beleza, não sabia também, fui lá e estudei o artigo 100. A terceira questão que eu faço me jogou lá no artigo 5º. Beleza, artigo 5º, estudei o artigo 5º, entendi a questão, resolvi. Aí depois, a quarta questão me jogou no artigo 100. A quinta questão me jogou no artigo 100. Olha o que você fez. Em 5 questões, você estudou 3 vezes aqui o artigo 100. E é mais ou menos isso. 30% das questões estão aqui no bloco do Poder Judiciário, que é do artigo 100 e pouco até o 121, até o 120. Então, nesse bloco aqui, você tem que estudar muito, você vai estudar muito mais ele por questões, porque as questões te jogam naquele formato proporcional, você sempre vai jogar energia proporcional naqueles temas que são mais relevantes, e a tendência é que caiam esses temas de novo. A lei de Pareto, gente, deixa eu explicar para vocês aqui na tela. Eu interrompi esse vídeo do MPU por 2 bons motivos, 2 presentes que eu tenho para dar para você. Se você clicar no link da descrição, você vai ter acesso gratuito ao workshop em que eu vou ensinar você a passar nesse concurso com apenas 2 horinhas por dia, e lá tem o passo a passo completo para você garantir sua aprovação. E ainda, se você entrar no workshop, eu vou liberar mais um presente para você, o nosso livro completo com os segredos dos tribunais e ministérios públicos. Está disponível aqui no link da descrição por pouco tempo, e também, é claro, continue vendo esse vídeo aqui até o final, porque ele vai ficar disponível por pouco tempo. Então continue aqui e depois entre no aplicativo da aprovação ágil. A lei de Pareto é essa regra 80-20. Ela mostra pra gente que se você dominar 20% do edital, você bate 80% das questões. Porque são os pontos que a banca, que o órgão mais gosta de cobrar. E nesses pontos você não pode errar. Então, quando você está estudando com material enxuto, de forma linear, você estuda tudo, você monta um planejamento seguro, dá para fazer isso no pré-edital lindo. Quando você estuda pelas questões, você está revisando, vendo várias vezes aqueles pontos que são importantes que você não pode mais errar. Deu para entender essa lógica? Comente aqui se deu para entender. Comente, ó, 99 se deu para entender essa lógica e se fez sentido. Esse daqui, gente, é um sistema simples de estudo que vai resolver a sua dor, vai fazer você bater 90% se você tiver constância nisso em todas as matérias que não sejam português. Português, você vai estudar só naquele sistema aqui, ó, por questões. Porque nós temos um banco assim, ó, de 100 mil questões de português, se você quiser. Então você vai estudar só por questões. Deu para entender? Eu quero ver se vocês estão entendendo, gente. É muito importante, deixa a sua curtida, ó. Porque, sinceramente, só esse conteúdo aqui vai mudar para sempre a forma como você estuda. Então comente aqui e deixa a curtida, é claro. Deixa a sua curtida aqui, faça sua inscrição no canal e ative o sininho, que temos vários vídeos, ó. Ó o que você está perdendo se você não faz parte aqui do YouTube ainda. E se eu faço isso daqui com vocês no YouTube, imagina o que eu faço lá no aplicativo. Eu sempre falo isso pra galera, imagina o que eu faço na mentoria. Amanhã tem mentoria VIP comigo, viu? Fazendo isso, você vai seguir aqui com a lei de Pareto, que... Presta atenção, ó, quando a gente chegar na reta final desse concurso, gente, reta final, saiu o edital, 90 dias para a prova, eu vou falar para vocês só estudarem por questões, não vai dar tempo de fazer aquele planejamento mais seguro. Tudo que eles cobrarem ali, que é um pouco fora da curva, jogar ali no contrapé, como aconteceu no penúltimo concurso do INSS, derrubou todo mundo que estudou só por questões. Você perdeu, porque agora você consegue fazer um planejamento mais seguro. Quando sair o edital, você vai estudar só por questões. Fechado? Então deixa sua curtida aí e bora lá que isso daqui é o começo, tem mais coisa, gente. E para eu mostrar essa realidade para vocês, ó, presta atenção nisso, para matar qualquer dúvida em relação a isso. Quero dar um exemplo de português, que é uma matéria que tem em todos os concursos. Só em português, se você entrar agora em um site de questões, você vai colocar lá, matéria português. Você vai abrir o filtro lá dos tópicos, teremos mais de 100 tópicos, uns 105 mais ou menos. E o professor de português que tem um cursinho, o dono de cursinho, ele começa a babar, salivar, ele fala, meu Deus, tive uma ideia, eu vou ficar rico. Vou criar um curso completíssimo, com 105 tópicos, com 2 horas cada um, com um conteúdo gigantesco, e vou vender para os concurseiros e vou falar que com isso eles vão ter notas altas aqui demais em português, vão gabaritar português. Esse cara, se ele tem experiência em concurso, ele é maldoso, porque isso daqui não funciona, sinceramente. Ou talvez ele nem sabe o que é concurso, tem um monte de professor daí que nem sabe, que nunca prestou concurso na vida, só quer saber da matéria dele, isso daqui não funciona. Por quê? Eu quero mostrar para você um número muito importante, eu já fiz até um vídeo aqui sobre isso. E eu fiz um levantamento com 150 mil questões reais, gente. 86% de todas essas questões, dessas 150 mil questões, estão apenas em 5 tópicos. Então, você que está numa reta final, você não pode estudar 105 tópicos, não faz sentido. Você tem que estudar desses 5 tópicos que são mais importantes. E sabe qual que é o mais importante? 60% está só nele, interpretação de texto. Então, por isso que em português, principalmente, você tem que focar só nas questões de engenharia reversa. Você tem que seguir o passo a passo que eu ensino no desafio de 0 a 80% de acertos em 7 dias, nos dias 2 e 3. Confia no processo, tá? Então, olha isso. O especialista em concurso, ele vai fazer isso. Ele vai estudar
5%, aliás, vai ter 86% de acertos, pelo menos estudando 5 tópicos. Se você garantir acerto nesses 5 tópicos, se você não errar mais nesses 5 tópicos, você garantiu 86%. É uma nota que te deixa competitivo aqui para qualquer concurso. E por isso que eu falo que você bate 80% de acertos, literalmente brincando com questões. Igual essa imagem aqui, ó. Tá vendo essa imagem? É como se fosse brincar de Lego, gente. Cada palavrinha é uma pecinha de Lego. Sozinha ela não quer dizer muita coisa. Quando você vai juntando, você faz um enunciado, você faz uma alternativa, e aí as coisas começam a fazer sentido. A brincadeira é você derrubar esse brinquedo e remontar. Você encontrar o erro e transformar o que está errado em certo. Essa é a engenharia reversa. Se você fizer isso, na verdade, com constância, você vai bater 90%, que é a nota para ser aprovado. Principalmente nessas matérias que eu mostrei para você aqui, até do MPU, todas as matérias praticamente, você consegue fazer isso porque temos milhares de questões. Então, se você só estudar por questões, você bate 90%. Por quê? Presta atenção nisso, ó. Vou até colocar em tela cheia aqui para vocês. Imagine que você está estudando por questões. Você entendeu essa lógica, você está brincando com as questões com a lei de Pareto, você naturalmente vai gastar muita energia nesse 20% que te garante 80% da nota, certo? Só que se você botar constância, se você conseguir estudar daqui com milhares e milhares de questões, que é o que eu quero que você faça aqui com a constância, você também vai pegar aqueles tópicos que não são tão comuns. Se você ficar mediano nesse restante aqui, mediano, no sentido da palavra, nota 5, você garante mais metadinha aqui, né? Mais 10%. 80% que você garantiu com a lei de Pareto, mais 10% que você pegou aqui naquela margem de erro, 90% de acertos. Por isso que eu, sinceramente, não tenho condições de dar uma aula teórica para você de português, só que eu pego qualquer questão, qualquer prova de concurso aqui e eu vou fazer 90%, que foi o que eu sempre fiz em concurso, porque eu entendi o padrão da prova. E aqui você mergulha em português na banca, tá? Nas matérias específicas, você pode até começar pela banca, que é uma banca muito grande, mas depois você abre para a área, para concursos parecidos. E eu quero mostrar rapidinho para vocês aqui, cara, a história do Rodrigo. O Rodrigo, ele seguiu exatamente essa lógica, uma lógica muito parecida com a Natasha. Ele fez cursinho, mais tradicional aí, não conseguia se desenvolver, ele não era formado em Direito, estava com muita dificuldade, muito conteúdo, muito desperdício. Na reta final, ele veio estudar com a gente. Ele passou em 20º lugar no TRF3 aqui de São Paulo. Ele era formado em Cinema e olha que legal, cara, é um depoimento bem rápido e é legal vocês darem uma olhada para entenderem como isso daqui funciona com qualquer pessoa de qualquer perfil. Meu nome é Rodrigo, eu acabei de ser aprovado em 20º lugar agora para o cargo de técnico judiciário no TRF3. Eu comecei a estudar para concurso em volta de 7 meses mais ou menos até a data da prova. Acabei vendo um vídeo do pessoal do Bitolei e foi aí que a minha trajetória realmente começou a mudar. Eu brinco que eles me ajudaram de todas as formas possíveis, seja na questão de técnica de estudo, seja na questão de motivação. Meus estudos realmente começaram a mudar quando eu comecei a implementar diversas das coisas que eles falam e foi aí que realmente eu vi as coisas começando a mudar e eu começando a absorver muito mais do que eu estava absorvendo antes, estudando pelas apostilas dos cursinhos, principalmente para mim, que eu nunca tinha tido contato com direito antes. Mas eu acho que o que mais me ajudou em ter começado a acompanhar o pessoal do Bitolei foi a questão de entender o perfil da prova. Foi aí que meu desempenho começou a aumentar, porque eu realmente comecei a estudar só o essencial. Eu já estou muito feliz de ter conseguido, enfim, essa aprovação com um tempo relativamente curto de estudo. Viram só, gente? Temos milhares e milhares de histórias como essa, né? O Rodrigo aqui teve um resultado extraordinário em pouco tempo, porque entendeu como que essa lógica funciona e você pode começar a seguir isso a partir de hoje, tá? E aulas de engenharia reversa, gente. Lembra que eu falei que nós temos aqui um sistema de estudo copia e cola? Eu entrego para você o formato de estudos, é como se você estivesse aqui do meu lado e eu te passando o meu passo a passo de estudos e te dou as mesmas ferramentas que eu usaria. Aqui eu mostro uma aula do desafio de 0 a 80% de acertos, que é essencial para todo mundo ter resultado, cara. É o nosso curso mais prático, mais efetivo. Em 7 dias você vira um concurseiro competitivo com as técnicas que eu vou te ensinar e ele tá como um bônus aqui que eu vou liberar para vocês no final, mas só para quem ficar até o final. Ele vale R$ 497 esse curso, tá? Eu vou mostrar para você. Aqui é um vídeo que eu ensino a parte que é do dia 2, em que eu ensino aqui português, como que você vai fazer engenharia reversa, e você vai arrastar essa técnica também para todas as matérias em que nós temos muitas questões, e para esse concurso aqui é perfeito para todas as matérias. Na prática, você brinca, tá vendo o vermelhinho aqui, ó? Você brinca estudando de encontrar o erro das alternativas e transformar esse erro em algo certo. Se você consegue fazer isso, você está no ápice do aprendizado. Você entendeu o padrão da questão. E você consegue fazer isso, inclusive, fazendo mais questões sobre o tema lá no desafio. Eu explico tudo. E hoje, olha só a quantidade de ferramentas que nós temos para garantir que você vai ter esses resultados. Temos aulas de engenharia reversa das bancas em todas as matérias básicas. Essa daqui é uma aula do Daniel Vícola. Tá vendo? Ele faz tudo desenhadinho, colorido, para você entender visualmente como que você vai fazer engenharia reversa, especificamente
CESP, SEBRASP em português de concursos parecidos. Temos ainda as questões mastigadas em vídeo, são aulas curtas e intensas com um foco ali nos filtros, para você que tem dúvidas em determinados filtros, como que você vai conseguir fazer essas questões com engenharia reversa, o professor te ajuda a fazer. E ainda aulas de engenharia reversa de todas as matérias, inclusive de direito. Esse daqui é um vídeo do desafio em que eu ensino você a estudar direito administrativo e até administração pública, que são matérias mais voltadas para conteúdo doutrinário, como que você vai estudar. Então hoje nós temos todas as ferramentas para você evoluir muito rápido. E eu sei que muitos pensam assim, né, Gustavo, mas eu não sei nada de direito, não sei nada de administração, como que eu vou fazer? Entenda, eu estava nessa situação, eu te entendo, eu passei por isso, até por isso que eu faço questão de sempre entregar esse passo a passo para você ter muito menos sofrimento do que eu tive, para você ter mais resultados e resultados mais rápidos do que eu tive. Eu li a Constituição e não entendia, gente. Eu sofria demais com isso. E o segredo está no passo a passo e também na estrutura dos materiais enxutos que eu quero explicar para você. Como que você vai se livrar dessa dor? Primeiro, aulas práticas. Eu sempre libero, inclusive, alguns replays de mentorias e tudo mais, em que eu pego você pela mão e te mostro qual que é a realidade dessa matéria e como que você vai estudar. Essa daqui, por exemplo, é uma aula que eu pego você pela mão, tô com o material me enxuto em mãos e te mostrando passo a passo como que você vai estudar direito eleitoral, que foi aqui o último grande concurso do TRE, e temos essas ferramentas também aqui para o MPO para vocês. Materiais enxutos. Depois disso, você vai estudar o conteúdo que realmente importa para o seu concurso sem desperdício. 10 vezes menos conteúdo do que o PDF de cursinho e tudo está nele. Então você vai ter uma velocidade muito maior. Depois você pode fazer mais questões sobre o tema e se você tiver qualquer dúvida, você pode tirar dúvidas comigo nas mentorias, dúvidas com a nossa equipe, então você vai ter um suporte que eu não tive. E com esse passo a passo, rapidinho, você vai se desenvolver. E hoje, olha isso, cara. Lembra que eu falei sobre o estudo por questões para você fazer engenharia reversa? Nós fazemos isso junto com você, com as questões mastigadas. Essa daqui é a que a gente liberou de direito eleitoral, né? São as últimas que a gente liberou aqui. Teremos mais questões mastigadas, temos muitas já de constitucional, administrativa, administração pública. E aqui nós pegamos uma questão real de prova anterior, fazemos a análise denunciado como você, tá vendo aqui o que está vermelhinho, o que está em verde? Nós mostramos o que está errado, o que está certo, fazemos a engenharia reversa e mostramos o que você tem que estudar no material enxuto. Então não tem como, é como se você estivesse exatamente aqui do meu lado e a gente estudando junto. Fazendo isso você vai ter resultados.